Oi, pessoal! Hoje o Frei teve um compromisso e não pode participar, mas a gente está aqui para manter a espiritualidade na ação. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, a Pop TV do Rio Grande do Sul, que transmite pelos canais 23.1 e Porto Alegre e canal 45.1 em Sobradinho. Hoje eu tenho a honra de dividir esse programa com uma mulher que esteve comigo em várias trincheiras de luta, que é a Silvia Souza, especialista em direitos humanos, diversidade e violência pela Universidade Federal do ABC, mestra em Direito pela Universidade de Brasília. Ela é paulista lá de Itapevi, da Grande São Paulo, tem 41 anos e é filha de uma empregada doméstica aposentada. Formada em Direito, como bolsista integral pelo programa Universidade para Todos. Sua trajetória na área de Direitos Humanos e Diversidade começou aos 17 anos, quando ela passou a integrar o Movimento Negro e a ONG Educaf de São Paulo. De lá para cá, sua atuação só cresce. Hoje, ela é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos na Ordem dos Advogados do Brasil pela segunda vez. Primeira mulher a assumir essa posição. Silvia tem construído uma história muito importante de luta e de combate à injustiça social. Prazer é meu, Kate, estar aqui com você, que hoje ilumina aí o parlamento na cidade de São Paulo. Muito feliz mesmo, me lembro de várias trincheiras que nós estivemos juntas. E é uma honra também estar aqui no Espiritualidade em Ação. E estou à disposição para a gente fazer as reflexões que são necessárias e pujantes, porque o racismo é um tema que atravessa a nossa vida cotidianamente, em várias dimensões. Então, vamos lá, é uma honra. Ai, que ótimo, já estou ansiosa por essa grande aula que teremos, né? Eu vou aproveitar e fazer, já que a gente está aqui em Espiritualidade na Ação, trazer um versículo que está em Mateus 5, 22, 24, que diz: Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xinga alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chama alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Queria muito começar com um assunto que ele está muito atual, né? Que é a recente condenação do humorista Léo Dias, que mobilizou as redes sociais nas últimas semanas. Ele que foi condenado e recebeu uma pena de 8 anos e 3 meses de prisão por ter proferido palavras criminosas, né? Lembrando que racismo é crime no Brasil. Durante uma apresentação de espetáculo de stand-up perturbador, realizado em 2022. O conteúdo do show, que está publicado no YouTube e assistido por mais de 3 milhões de pessoas antes de ser removido por uma decisão judicial, motivou a ação movida pelo Ministério Público Federal. A juíza responsável do caso, Bárbara de Lima, lá da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, afirmou na sentença que o humor não pode servir como passe livre para a prática de crime, ressaltando que as expressões utilizadas atingiram grupos vulneráveis. E aí eu quero muito te ouvir, como advogada, já desse assunto que tem muita gente falando sobre liberdade de expressão. Qual é o limite, né, dessa liberdade de expressão? Kate, eu acho excelente você começar por esse tema, com a condenação do humorista Léo Lins e sobre essa disputa da narrativa sobre liberdade de expressão, da censura em relação à comédia e etc. Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo na coluna Debates, e a pergunta que a Folha nos fez era justamente se a condenação dele era constitucional ou não, né? E aí eu respondo que sim, apresento as razões, e o professor Ricardo Sayeg, da USP, responde que não e traz os seus argumentos. E por que eu entendo que ela é constitucional? Porque a liberdade de expressão no nosso país não é um direito absoluto, ela é um direito fundamental, é um direito, se fundamental, portanto, está dentro do rol dos direitos humanos, que são assim, a base
da estrutura do nosso sistema de vida, né, do sistema judiciário, dos nossos sistemas de direitos, mas ela não é, no Brasil, e nunca foi um direito absoluto. O que significa isso, né? Seria um direito absoluto se a gente encarasse a liberdade de expressão como nos Estados Unidos em relação ao racismo. Você pode falar o que você quiser, pensa que isso vai estar garantido e protegido por essa falsa ideia da liberdade de expressão. No Brasil, não. A partir do momento que você viola a dignidade, a moralidade de alguém, de alguém ou de uma coletividade, essa liberdade de expressão, ela merece ter um freio, ela tem que ter um freio. E a gente já teve decisão no Brasil, do caso Elvanger, por exemplo, em 2003, que foi um caso em que houve a publicação por um jornalista chamado Elvanger, publicou um livro com ideias antissemitas, né? Um livro que defendia a ideologia nazista. E esse livro foi retirado de vendas, retirado das livrarias, e ele entrou com uma ação e tal, dizendo que aquilo ali violava a sua liberdade de expressão. E o STF não, ele reconheceu que a liberdade de expressão tem um limite e que esse limite é a não violação do direito, né, da dignidade, da moralidade, enfim, do próximo, principalmente baseado nos princípios constitucionais, né? Principalmente no artigo 4º, que é o de repúdio ao racismo. Então, a condenação, ela foi acertada. E muito, Kate, assim, me espanta que a gente, na verdade, não me espanta, né? Assim, há sempre os coros racistas, dos racistas querendo se manter ali, podendo praticar o racismo. Mas eu queria só falar se você me permitir, falar né, se puder falar aqui no programa, uma das frases que ele caracteriza como piada e que, como você disse, foi para o YouTube e teve mais de 3 milhões de visualizações, né? Ele diz o seguinte, uma delas, abre aspas, uma vez eu estava num evento, o garçom chegou para mim e perguntou, você quer um uísque com energético? Eu falei, tá maluco, rapaz? O uísque para mim tem que ser igual mulher, puro e com 12 anos. Cara, assim, isso é misógino, isso traz os ideais lá da pedofilia. Assim, como é que isso pode ser encarado como liberdade de expressão? Sem contar as outras que ele fala em relação a nordestino, a pessoas que convivem que são soropositivo, todo tipo de gente, piadas gordofóbicas, homofóbicas, enfim, horrível. Então, para mim, isso aí nunca merecerá ser protegido pela liberdade de expressão, que é um direito fundamental. Pedir para você também, Silvia, explicar o que é racismo recreativo, porque o óbvio precisa ser dito, né? Então, aproveitar também essa audiência, né, do ICL, de explicar o básico, né? O que a gente está falando quando a gente fala de racismo recreativo, porque quando questionado, as pessoas gostam muito de dizer que tem amigos negros, que não tiveram a intenção de ofender ninguém, que o humor não traz consequência negativa para as pessoas, mas sabemos, obviamente, que as palavras sempre dizem muito mais do que o sentido dele, o impacto social desses discursos, né? As piadas, colocações, que são sempre profundas. Então, eu acho que a gente precisa falar, ou a gente está em um momento, né, que a gente precisa falar sobre o básico, a gente precisa falar sobre o óbvio. Aí eu queria muito que você explicasse o que é racismo recreativo. Pois é, a gente precisa falar sobre o óbvio, né? E parece que a gente sempre vai precisar, porque a retórica, né, Kate, é sempre da linha, a gente está aprendendo, a gente não sabe. Mas, enfim, a ideia do racismo, né, de conceituar o racismo recreativo, ela surge a partir das decisões dos tribunais de justiça brasileiros, em que não reconhecia o dolo em xingamentos racistas contra pessoas negras, em que o magistrado entendia que aquilo não era uma ofensa, e sim uma piada decorrente do tom jocoso e cultural do brasileiro. Então, vou ter que explicar
em trazer um exemplo, né? O professor Adilson José Moreira, que publicou, inclusive, um livro sobre o que é racismo recreativo, e ele traz os conceitos e as definições, ele fez uma pesquisa nas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre os casos de racismo. Ele relata que ele ficou perplexo porque vários casos tinham decisões que só reproduziam isso que eu acabei de falar. Isso se deve ao tom jocoso do brasileiro. O exemplo que ele traz no livro e em alguns artigos que eu já li dele. Uma mulher negra que trabalhava num restaurante foi comprar bananas para fazer a sobremesa lá no restaurante. E aí ela enche o carrinho do supermercado de bananas. E aí tem uma mulher branca do lado dela em determinado momento que olha e fala assim: nossa, quantas bananas na sua casa, deve ter muitos macaquinhos. E esse caso vai parar no judiciário, é uma ofensa absurda, terrível, e o judiciário diz que não, que isso se deve, que a mulher não quis ofender, que não há o dolo, portanto não há a caracterização do racismo, da injúria racial, e que a mulher não quis ofender em razão do tom jocoso do brasileiro. Então, quando a gente introduz, primeiro na doutrina e depois no ordenamento jurídico, o que é o racismo recreativo, é no afinco de sancionar esse tipo de conduta, como a do Léo Lins, que cria uma cultura, reforça, na verdade, uma cultura de discriminação racial, de discriminação contra outros grupos vulneráveis por meio das ditas piadas, né? Então, quando você vai lá para a lei 7.716 de 89, que trata sobre os crimes raciais e que foi robustecida em 2023, com vários acréscimos, você vai ver, Kate, que o artigo 20A, ele diz que todos os crimes, né, que estão previstos nessa lei, eles vão ser acrescidos, vão ser aumentados em 1/3 da pena, se eles ocorrerem num contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Então, a lei, ela encara o racismo recreativo, o contexto recreativo, como um aumentativo da pena. Então, a questão da recreação, ela pode ser compreendida como uma qualificadora para aumentar a pena. E é nesse contexto, né, eu acho que isso é um avanço, Kate, a gente conseguir nominar, assim como racismo religioso, recreativo, a gente conseguir nominar e conceituar essas condutas, porque fica tudo muito abstrato, falou brincando, não tinha essa intenção, quando na verdade tinha, a gente sabe como é que funciona, e o pior é reforçar e naturalizar essas violências. Perfeito, perfeito. Inclusive, é uma ótima dica o livro do professor Adilson. A gente sabe também que muito do racismo recreativo, ele também fica muito na internet, né? As pessoas se sentem quase autorizadas de praticar o racismo recreativo, né? E as plataformas digitais têm um papel importante na disseminação mesmo de conteúdos racistas e discriminatórios. E aí, como que isso pode ser mudado? Você acha que a regulação das redes seria um caminho? Kate, eu acho que sim, e aí é legal você lembrar disso, porque o Jus Racial tem uma pesquisa de jurimetria feita considerando os casos de julho de 2020 ao final de 2022, sobre práticas de racismo no ambiente das redes sociais. Então, eles levantam quais são a maior quantidade quais são os tipos, né, de racismo. Então, tem a animalização da pessoa negra, a relação da pessoa negra com a sujeira, com a incompetência, e aí a pesquisa mostra, Kate, ela confirma um dado que a gente já conhece na prática, né? O grupo mais ofendido na rede social são as mulheres negras, e pela via da animalização ou a relação com a sujeira, né? Então, essa pesquisa, ela traz um flagrante de quem é o alvo também nas redes sociais, não por acaso as mulheres negras. A gente tem hoje
uma discussão no Congresso rolando em relação à regulação, à regulamentação das Big Techs. E tem um debate que eu acho que é muito importante ser feito, né? Por exemplo, se você joga um conteúdo no Instagram com uma imagem que suscita pedofilia, esse conteúdo ele é retirado assim em questão de segundos. 2 segundos o Instagram retira. Se é um conteúdo assim muito, enfim, que traz uma violência como essa, pedofilia, estupro de criança, eles são retirados. Então, por que o conteúdo relacionado a crimes raciais, né, xingamentos racistas, xingamentos antissemitas, não são retirados com a mesma velocidade? Ou às vezes não são nem retirados porque fica nessa história de não, mas isso é liberdade de expressão e tal. Uma das respostas talvez seja porque esse tipo de conteúdo ofensor e que gera indignação também é o que mais engaja na rede social. Então, há um interesse também dessas Big Techs. Isso é uma pesquisa que a Big Tech já falou, que o que engaja, né, que a gente já viu por aí, que o que engaja é o que causa repulsa, o que causa ódio, o que causa indignação, não sei o que e tal. E as pessoas vão lá e ficam vendo e tal, e comentam. Então, há esse interesse também das Big Techs em não sancionar ou não restringir esse tipo de conteúdo, porque isso gera engajamento. Então, na minha perspectiva, eu penso que sim, que isso tem que ser regulamentado, tem que ser restrito. Imagina, você é uma mulher preta, política e tal, quanto de ataque que você não recebe nas redes sociais, né, por conta do papel relevante que você ocupa na sociedade. Como é que a sociedade responde para isso? Tudo bem? Não, não é racismo, ou não, liberdade de expressão e tal. Não, assim, não tem cabimento. Isso tem que receber uma regulamentação, respeitando, claro, os limites da liberdade de expressão, também os limites daquilo que a gente morre de medo que se volte, né, no país que é a censura, né? Não aplicando a censura, mas limitando a manifestação desse tipo de conteúdo de ódio, porque não tem cabimento. Isso rompe com os patamares civilizatórios e abre as portas para a instalação da barbárie generalizada nas redes sociais. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu queria muito também te ouvir, Silvia, sobre, ainda trazendo um pouquinho também sobre o Léo Dias, mas também trazendo o que aconteceu com a Débora Rodrigues, né, a mulher do batom. Que do mesmo jeito do Léo Dias, muita gente questionou, né, o quão dura foi, que foi apenas uma brincadeira, mas a gente sabe que os dois foi condenado por diversos crimes, né, não foi apenas por um batom, não era uma piada, né, cometeu um crime. Aí eu tenho, na verdade, 2 perguntas que eu queria te ouvir, sobre esse lugar mesmo também, da gente falar sobre o óbvio que deveria realmente estar sendo discutido, né? Primeiro, que é uma curiosidade, se você acha que tem algumas chances reais do Léo Dias ir preso, tendo bons advogados e ainda podendo recorrer à sentença. E aí, também seguindo essa linha de raciocínio, como que o cor da pele determina como que a sociedade coloca peso nessa sentença, né? A gente sabe que tem muitas pessoas negras que o processo já encerrou, que ainda segue presa, e a gente sabe que a justiça não é igual para todos, e como que a gente caminha para isso, né? Como que a gente garante justiça igual para todos, como que a gente também, como sociedade, se responsabiliza para entender o que é piada, o que é crime, o que é batom, o que é, né, uma tentativa de golpe, e como que também tem várias pessoas presas e que a gente ainda tem um sistema criminal que criminaliza os corpos negros, pobres, que não tem condições de pagar, por exemplo, um bom advogado, né? Pois é, eu vou começar pela pergunta lá do qual é a real chance do Léo Lins ser preso. Sim. Que o povo tá tudo indignado, né? Mas assim, ele foi condenado numa sentença de primeira instância. Eu não lembro, Kate, se é no estado de São Paulo ou se é no Rio de Janeiro.
estou ponderando isso por quê? Porque há a possibilidade de apelação, como ele já anunciou que faria, Sim. e o estado, por exemplo, no estado de São Paulo, a recorrência de alteração em sentenças de crimes raciais é alta, né? Normalmente os desembargadores do estado, desembargadores assim, de uma forma não generalizando a conduta de todos, mas olhando para os dados estatísticos que a gente tem dos julgados que saem do estado de São Paulo, normalmente eles reformam decisões sem observar os precedentes que tem do STJ e do STF, o que é errado, né? Eu acredito o seguinte, primeiro assim, ninguém poderá ser mantido preso senão após sentença transitada em julgado, a gente tem isso na Constituição Federal. Mesmo com ele sendo condenado, ele tem a possibilidade da apelação, e se não houver a expedição de um mandado de prisão, ou se houver a expedição e ele entrar com habeas corpus, ele pode responder o processo até o final, habeas corpus, relaxamento de prisão, enfim, pode responder até o final em liberdade. O regime fechado, ele inicia a partir de 4 anos. Então, em teoria, ele foi condenado a 8 anos e 3 meses. Em teoria, ele iniciaria em regime fechado. Se, eventualmente, essa pena é descaracterizada num recurso, e aí ele sofre ali uma diminuição de pena, enfim, né? Cai do tipo do racismo para uma injúria comum e tal, aí se transforma depois em prestação de serviço, para a comunidade, ele provavelmente teria uma pena restritiva de direito e não mais uma pena de privação de liberdade, como foi o caso, né, da condenação dele. Então, a gente realmente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Ele já deve, os advogados dele já devem ter entrado com a medida para que ele não seja preso, né? Não seja mantido preso, e com certeza com o recurso de apelação. Então, vamos aguardar. Eu acho que de toda sorte, Kate, ter essa condenação com esse tempo, né, de privação de liberdade tão alto é um ganho, assim, para nós, enquanto pessoas que insistentemente acionamos o sistema de justiça contra o racismo. E aí já vou falar da segunda parte das questões que você traz, né? A questão do batom e não sei o que, era a mesma coisa e tal. Eu ouvi tanta coisa. Eu ouvi dizer assim, mas a música fim de semana no Parque dos Racionais, dizia, afoga essa... eu não sei se eu posso falar, mas se não puder, vocês botam um pie, afoga essa vaca dentro da piscina. Então Racionais naquela época também devia ser condenado e tal. Assim, primeiro, essa música, Fim de Semana do Parque, é de 1993. E ela tá trazendo uma regra. O que se aceitava em 93 não se aceita hoje. Por isso que a gente tem essas mudanças positivas na interpretação constitucional. Enfim. E ele está trazendo uma realidade que é totalmente diferente, o contexto da música é totalmente diferente do contexto do Léo Lins num palco de livre e espontânea vontade, com um cabedal de conhecimento científico, político que ele tem, fazendo esse tipo de piada, assim. Não tem nem comparação. Essa comparação, ela chega a ser esdrúxula, ela é mau caráter, assim como comparar, como vir trazer o caso da pessoa que foi condenada, a moça lá que escreveu na estátua, né? Vamos olhar para o contexto. Ela não estava, passou na frente do STF, viu a estátua e resolveu pintar a estátua. Não, aquilo caracterizou um ato que enunciou, que está dentro da conduta de tentativa de golpe de Estado. Ela não foi ali assim, estou passando no STF, pulei a grade, saí correndo de segurança, pintei a estátua e depois fui embora, e não houve nenhum resultado efetivo dessa minha conduta contra o Estado Democrático. Isso poderia ser só o vandalismo do patrimônio público, mas o contexto em que ela estava inserida, as publicações em redes sociais, toda a narrativa que segue antes dela chegar, né, que ela participou antes dela chegar na estátua, caracteriza, sem dúvida, a tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Então, assim, a lei é nítida nisso, estabelece lá, se não me engano, o mínimo são 12 anos de prisão, né? E ela pegou 14 anos porque a conduta dela foi adensada
também pelo dano, vandalismo e dano ao patrimônio público também. Então, a gente observa, Kate, que existe esses dois pesos e duas medidas, né? Vou trazer um outro exemplo. Um caso que eu participei no STF sobre perfilamento racial na abordagem policial. Que a gente experiencia isso cotidianamente nas periferias do Brasil. O perfilamento racial, ele inicia com HC, um habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em razão da prisão e condenação de um rapaz negro que estava sentado no meio-fio, na calçada perto da sua casa, e a polícia aborda ele, e a única justificativa registrada no documento da ocorrência é que o policial viu um cara negro e resolveu abordar. Então, o que justificou a abordagem foi a cor da pele. Não tem dúvida sobre isso. Aquela abordagem foi baseada no perfilamento racial. E o que aconteceu? O nome dele é Francisco, esse caso ficou famoso e tal. O que aconteceu? O Francisco foi encontrado, eu estava até aqui procurando para ver se eu achava, mas eu não achei aqui. Mas ele foi encontrado 1,5 gramas de cocaína. 1,5 gramas é menos do que aquele saquinho de açúcar que a gente tem na mesa quando você vai tomar um cafezinho e você quer adoçar, porque aquele saquinho tem normalmente 5 gramas, né? Mas é como se fosse mais ou menos um negocinho assim, né? Isso foi suficiente, Kate, para ele ser condenado por tráfico de drogas, sem nunca ter sido preso anteriormente. Ele era cabeleireiro, ele tinha um salão, ele provou tudo isso, ele era dependente químico, né, no estado de drogadição desde os 14 anos de idade, já tinha entrado e saído de clínica várias vezes, mas o fato dele ser preto, tá sentado no meio-fio, e aí a polícia diz, mas era uma boca, próxima de uma boca. Gente, era a rua da casa dele. E aí, como é que faz? Ele foi condenado a 10 anos, regime fechado. E aí a defensoria impetra esse HC para tentar afirmar a tese da abordagem, né, baseada na cor, que é do perfilamento racial, e para sancionar esse tipo de abordagem por parte das forças de segurança. Mas olha, um exemplo de dois pesos e duas medidas, né? Assim, se fosse, enfim, outro caso vamos pensar no discurso, então, né? Se fosse um cara preto fazendo piada misógina, fazendo piada etarista, gordofóbica. Acho que essas pessoas que estão levantando a voz para dizer, não sei o quê, isso aí é censura em relação à condenação do Léo Lins. Essas mesmas pessoas levantariam a voz para vir defender, ou para contemporizar, ou para amenizar se fosse uma pessoa negra? Principalmente se fosse uma pessoa retinta, principalmente se fosse uma pessoa que emergiu das periferias deste país? Provavelmente não. É isso aí. Exatamente isso. Eu acho que um clássico disso é quando se fala quando é negro é traficante, quando é branco são usuários, né? Acho que isso é um verdadeiro clássico. Quero agradecer demais por essa aula, doutora. Muito obrigada. Acho que a gente sai ganhando por ter essa grande aula para falar sobre um tema tão importante, né? E já que a gente está aqui em Espiritualidade na Ação, que a gente coloque nossa espiritualidade para não aceitar e acabar com o racismo recreativo. Quando se senta numa mesa e alguém conta uma piada e você ri, você também está pactuando com esse racismo. E aí, por último, eu queria muito deixar uma segunda reflexão que está lá em Provérbios 14, 21, que o que despreza o seu próximo peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Foi um prazer estar aqui, Silvia, com você, tendo essa aula. Prazer foi meu. Gente, até a próxima espiritualidade. Beijos. Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula,
você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. E eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.